Fala, meu time, beleza? Como é que tá? Pois é, poderia estar melhor, né? Se não fosse mais uma partida deplorável do nosso Vascão, se não fosse mais, né, cara, um jogo assim horrível de se ver, as coisas poderiam estar bem melhor. Mas antes da gente começar, cara, eu peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, né? Compartilhe o vídeo, chama a galera, vamos lá dar moral pro Neguerê, blogueirinho falido, junto com o Zezéu, pra gente poder fortalecer cada dia mais a rapaziada. E aqui vocês sabem que não tem delongas, né? A gente fala, a gente debate, a gente constrói uma narrativa para apresentar pro torcedor e assim seguimos aí ao lado do Vascão, sempre, sempre e sempre. Vambora, rapaziada! Mais um jogo ruim de se ver. Infelizmente não saímos com a vitória da maneira que nós gostaríamos de ter saído, né? Tá incomodando. Galera, pode ligar o sinal de alerta, tá? Nós perdemos mais uma oportunidade, né, de se aproximar ali do nosso objetivo e isso não aconteceu. Então, o Lisca vai ter muito trabalho, principalmente em arrumar o sistema defensivo, colocar intensidade. A gente poderia ter entregado para ele um ambiente um pouco mais tranquilo, com a vitória. Galera, não aconteceu isso. Neguerê, mas eu prefiro empatar do que perder. Eu também prefiro empatar do que perder. Eu prefiro que pingue do que secar. Mas só que, enquanto a gente empata, os nossos adversários diretos ganha. Entendeu? Então isso não é bom. Porque os nossos concorrentes ganhando deixa a gente numa situação muito mais desconfortável. E tem jogador dentro do Vasco que está sentindo a pressão. Tem jogador dentro do Vasco que é nítido, que está sentindo a pressão. Então, a única maneira de tirar toda essa pressão, a única maneira de colocar o ambiente mais tranquilo é ganhando. Não existe resultado diferente para se manter a calma do que não ser a vitória. Então, galera, eu espero que o Lisca consiga colocar intensidade nesse time, mude o jeito de marcação, mude a forma de jogar, esquece toda a herança deixada pelo Marcelo Cabo, não deu certo, então a gente não pode aproveitar absolutamente nada deixado por ele, zero, de reseta, vamos embora, começa o trabalho a partir de agora. Eu acredito que se o Vasco emplacar aí 3, 4 vitórias, né, a gente consegue aí colocar um padrão, ter um pouco mais de calma, porque agora começa. A gente já tem um jogo em casa, um jogo que era aparentemente para ser tranquilo, não vai ser tranquilo. Ninguém gosta de jogar com pressão. Depois a gente já sai para pegar uma Copa do Brasil contra o São Paulo, que resolveu jogar. Mas eu não tô com medo não, eu acredito no Vasco. Acredito na motivação do novo técnico, acredito no novo trabalho, né, que vai ser desenvolvido pelo Lisca, né? De repente um empatezinho, ou perdeu de 1-0, meu irmão, a gente tem tudo para mudar com o treinamento, mas o Vasco precisa mudar a postura dentro de campo. O Vasco precisa mudar a mentalidade. O Vasco precisa conversar com os jogadores mais novos para poder passar um pouco de tranquilidade para essa molecada. O Vasco precisa, né, do apoio da torcida. O apoio da torcida é fundamental. Por que eu venho falando isso, o apoio da torcida? Porque para as coisas darem certo, né? Isandro, vamos lá atrás no passado. As coisas funcionavam por quê? Porque estava todo mundo em conjunto, estava a torcida junto com o time, estava o time alinhado, né, cara, com o clube. Eu não sei como é que está a situação lá dentro do Vasco. O que me parece, os salários estão em dia, né? Os funcionários também estão em dia. Se eu estiver errando aqui, a galera pode corrigir, né? Ele não tá ou tá, né? Então isso também é importante para o desenvolvimento de um trabalho. Então todo mundo andando junto, né, no mesmo caminho, as coisas começam a darem certo, né? Então será fundamental, galera, se vocês quiserem, né, ver o Vasco novamente na primeira divisão, a gente precisa se unir, né? A gente precisa fazer torcida, a gente precisa fazer valer a nossa força. Tá ruim para ir pro estádio? Vamos invadir as redes sociais. A gente tem que parar, primeiro, de ficar buscando notícias
contra o próprio Vasco da Gama. A gente sabe dos problemas de salário ou de penhora, a gente sabe de todos os problemas que rondam o Vasco, e nós sabemos disso. Nós sabemos, não é de hoje. Mas não tem por que o próprio torcedor ficar pegando essas matérias ali, ficar jogando para poder conturbar, né? Mas porque isso não vai atingir as pessoas que estão lá no poder, não atinge. Atinge a gente, porque eles vão sair e nós vamos ficar. Então, se nós ficarmos nessa situação, eles vão sair e nós vamos ficar. Eles vão sair, jogador, dirigente, o Vasco é eterno. Tá? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, não adianta você fazer picuinha achando que vai prejudicar alguém, que não vai prejudicar o próprio Vasco da Gama. E nós, o torcedor, que nós somos o maior patrimônio do clube, somos nós, o torcedor. Então, galera, essa é a minha análise. Eu acho que o Vasco vai ter uma boa sequência com o Lisca. Eu acredito que o próprio torcedor vascaíno tá sentindo isso, né? Ontem foi outra atmosfera. Quando o Vasco fez o primeiro gol, foi bacana. Eu achei que ia deslanchar, mas vem aquele apagão, vem aquela sonolência, vem aquele jogo ali mais ou menos, aquele barará, aquele bererê que, pô, mano, não dá. Não dá pra ver um jogo a nível de Vasco da Gama dessa forma. Não é de hoje. O Vasco vem desenvolvendo um futebol pobre desde o início do campeonato, ganhando ali, empatando ali, né? Todos jogos feios. Então, galera, vamos ter fé, né? Paciência não dá para pedir, tá? Paciência não dá para pedir. Vamos ter fé, vamos confiar no trabalho do Lisca e torcer para que o Vasco consiga deslanchar 3, 4, 5 jogos aí sem perder, para a gente poder, dar fim nessa parada de que sobe, não sobe, sobe, não sobe. O Vasco vai voltar para a primeira divisão, que é o nosso lugar, e não tem conversa fiada. O nosso lugar é lá e não vamos manchar mais ainda a nossa história, que já está manchada com o 4º rebaixamento, permanecendo na segunda divisão. Essa é a minha análise, essa é a minha opinião. Vou torcer, vou apoiar. É isso que nos move, a paixão e o amor pelo Vasco da Gama. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, fique com Deus aí. Valeu?